música, gente, vocês não têm noção quanto essa música fez sucesso assim nas minhas aulas. Mandava as crianças abrirem a perna, né? E aí a gente fazia: nós gatos já nascemos pobres com perninha aberta, porém já nascemos livres. Aí, Senhor, eu pedia pra elas inclinarem, né? Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerá, e já ia, botava a cabeça lá no chão. Toda prof plena se baseia em 3 pilares: encantamento, compreensão e execução. E nesse manual eu vou abordar todos os tópicos necessários para te tornar uma prof plena de verdade. Olá, seja muito bem-vinda ao Manual Prof Plena. Aqui nós vamos falar todos os tópicos para te levar a essa prof plena de verdade, né? Já chegar a essa plenitude, para ser um prof pleno, uma prof plena. Isso sem perder a essência do balé clássico, encantando de verdade as suas alunas pelo que realmente é o nosso balé clássico, tá bom? Então, meu nome é Mônica Araújo e seja muito bem-vinda ao nosso manual. Hoje nós vamos falar sobre segmento complementar. E antes de tudo, eu fiz uma enquete perguntando aqui pra galera, né, no feed, no Instagram, pra saber quem sabia o que era segmento complementar e quem não sabia o que era segmento complementar, né? Então, 73% das pessoas aqui não sabem o que é segmento complementar. Então, a gente vai ter que conversar muito sobre isso, certo? Segmento complementar, ele basicamente algo que vai te fazer treinar, fazer a sua aluna treinar. É um treinamento, vamos nisso, tá? Nessa linha. Segmento complementar é o treinamento para fazer sua aluna a chegar ao seu grande objetivo, né? Qual é o objetivo? Elas executarem de verdade o conteúdo, né? O conteúdo seja molinha, seja, enfim, posição dos braços, dos pés. Então, ele vai te fazer realmente chegar. É o treinamento. Então, fica com essa palavra na cabeça. É um treinamento, certo? E qual a diferença entre aula temática e segmento complementar? Tem gente que confunde sim, tá? A aula temática, ela é aquela aula que é mais para chamar a atenção da aluna, né? Ela tá ali, ela trabalha os conteúdos em si. Enfim, eu não trabalho com aula temática. E o segmento complementar, ele é algo que vai exercitar os conteúdos. Ele não é para ensinar. Ensinar, não. Eu só faço os movimentos, só faço o que eu já trabalhei com as alunas. Então, eu não tenho como ensinar uma coisa nova dentro do segmento complementar. Entende? O segmento complementar, ele vai treinar minha aluna para que ela faça com excelência aquele movimento. Entende? Eu já tive receio de usar, sim, segmento complementar, porque eu tinha medo que as pessoas elas entendessem errado, né? Que eu estava só comendo tempo da aula, que eu estava usando musiquinha cantada, que eu estava usando brincadeira, que era para comer tempo da aula, né? E isso é um problema muito meu, tava errado. Não, o meu foco não tem que ser nas pessoas em si, né? Na mãe, no pai, na direção, tem que ser na aluna. Então, se minha aluna estava aprendendo a partir do meu segmento, né? Do segmento complementar, então eu tinha que continuar, não tinha que me importar com ninguém não, né? Porque os resultados iam vindo por consequência, né? Então, e são muitos os resultados que vinham, né? Eram muitos. Então, eu esqueci esse receio, né? Eu fui resolvendo mesmo comigo como professora, né? Então, eu tenho que confiar, porque eu sei que tá dando resultado. Então, se está dando resultado, eu preciso continuar. Se eu, Mônica, eu fosse confiar em tudo, escutar tudo que os pais querem, escutar tudo que a direção quer, eu nunca ia conseguir fazer com que as minhas alunas aprendessem de verdade, né? E o que é que eu fazia com isso, né? Eu não ia ganhar nada com isso, nem as minhas alunas iam ganhar nada com isso. Pelo contrário, ia só cair mais meu trabalho. Então, eu precisava resolver esse problema aqui dentro para que eu tivesse realmente mais retorno das minhas alunas, mais resultado. E foi assim que eu fui tendo mais resultados, tá certo? Por que é importante que você use o segmento complementar? Por que é importante?
ele vai te levar a levar não, você não, as suas alunas, vai levar as suas alunas à conquista. E qual é essa conquista? Qual é a conquista da aluna na aula, né? Qual é a conquista dela? É aprender realmente entender o conteúdo e executar o conteúdo, né? Então, o todo ali, né? A conquista da minha aluna é ela executar esse conteúdo, né? Final e com excelência, né? Então, o segmento complementar, ele vai exercitar a minha aluna, né? Para que ela consiga fazer com excelência, né? Da forma mais refinada possível, né? O movimento, seja ele a molinha, seja ele a posição dos pés, dos braços, mas ele vai fazer isso, entende? Então, a importância do segmento complementar é fazer com que sua aluna chegue a essa conquista mais rápido, entende? Então, ele vai chegar a essa conquista mais rápido, sim, certo? E o maior benefício do segmento complementar é fazer com que a criança aprenda, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A criança, a minha aluna, ela precisa aprender a molinha. Ela vai fazer a molinha, né? Que é o plié, e a criança, ela precisa fazer. Aí, eu preciso explicar muita coisa para a molinha, não é verdade? Eu preciso dizer para ela que para ela fazer o plié, eu preciso trabalhar os pés, eu preciso trabalhar o encaixe, preciso trabalhar o andeó, preciso trabalhar muita coisa, né? E aí eu tenho até uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, né? Que o plié é um dos movimentos mais difíceis, né? Aí elas, tia, mas é tão fácil, é só fazer... Só subiu, a molinha mesmo, só subiu e desceu. E eu, não, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Então, eu preciso explicar esse movimento, né? E esse exemplo, que é a molinha que eu dei pra você, que eu falei pra vocês, né? O exemplo da molinha. Ela fez a molinha a primeira vez. Aí eu vou lá e digo pra ela, agora vamos fazer molinha de novo. Aí tudo bem. Agora vamos fazer molinha mais uma vez. Agora a gente tem que lembrar disso, disso, disso. Vamos fazer molinha mais outra vez. E aí lembra disso, 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 disso. Vocês acham que isso não satura uma criança? Né? Então, o segmento complementar, eu vou treiná-las, né? Eu vou exercitar todo aquele conteúdo. Então, eu vou ensinar a molinha de várias formas diferentes, né? Então, eu vou ensinar a molinha, ela fazendo a molinha, fazendo o exercício tal. Aí, depois, eu trabalho a molinha, a mesma molinha trabalho com outro exercício, né? Exercício que eu digo dentro do segmento complementar, seja ele numa musiquinha cantada, seja ele, entendem? Então, esse segmento complementar, ele vai trazer isso, entende? Deu pra entender? Eu tô indo muito rápido, gente? Deu pra entender o exemplo? E já adiantando pra vocês, a diferença, os tipos de segmentos complementares. Temos dois, né? Que é a musiquinha cantada e o segmento da brincadeira, né? Então, desde muito tempo atrás eu uso musiquinha cantada, né? E eu dei esse nome, esse termo, né? Musiquinha cantada, justamente porque eu sempre trabalhei com ela, né? Sempre assim, até entender, até estruturar tudo aquilo, né? Eu trabalhava de uma forma bem louca, né? O segmento complementar. Depois que eu fui estruturando para que aquilo tudo fizesse sentido, né? Então, tem a musiquinha cantada e tem o da brincadeira, né? E o que é isso? A musiquinha cantada já tá falando o nome por si só, né? São letras de músicas, né? São músicas cantadas. E tem essas músicas, porque eu vejo muita professora, né, levando músicas instrumentais para aula, né?
E eu sentia muito que a criança, ela não tinha essa conexão, sabe? Não fazia aquela conexão com a música, ela não sentia e tudo mais. E aí por isso que eu comecei a trabalhar músicas cantadas, né, dentro da minha sala de aula. E aí foi quando eu comecei a ver a diferença, ver como a coisa ia impulsionando, ver como é que ia dando certo, né? E aí o segmento da brincadeira. O segmento da brincadeira, né, foi também muito divertido porque eu trabalhava brincadeiras que existiam já, né? Brincadeira do vivo morto, brincadeira da amarelinha. Então essas brincadeiras eu adaptava, né? Então eu adaptava essas brincadeiras para que eu conseguisse exercitar tudo que eu precisava exercitar dentro do conteúdo, entende? Para que as minhas alunas conseguissem chegar à conquista, né? A gente vai botar isso. A conquista da aluna é o final do ano. Qual é a conquista dela? Ela saber, ela compreender e executar mesmo todos os movimentos com excelência, né? A gente fala assim no limite delas, claro, sabe? No limite da idade. Quando eu falo excelência, é no limite da idade delas, entende? Então, você precisa usar os dois segmentos na sua aula, ou eu não usaria os segmentos na aula? Eu fiz uma enquete também perguntando quem era, foi a enquete que eu falei pra vocês, quem usava brincadeira na aula. E 94% das pessoas usam, né? 94% usa brincadeira na sala de aula. E musiquinha cantada, 88% usa. Então, grande maioria das professoras e dos professores aí que nos seguem usam segmento complementar. Às vezes usa sem nem saber que é um segmento complementar, né? Então, se você usar os dois tipos na sua sala, você pode usar. É interessante que você intercale eles, né? Então, é interessante que você tenha essa coisa, porque já pensou, toda aula você usar uma musiquinha cantada, toda aula você usar uma brincadeira, né? Toda aula você, é interessante, os dois juntos, na verdade, é interessante que você vá intercalando, vá fazendo. Eu gosto muito de deixar ele lá no fim pra aula de revisão, né? Pra aula de revisão, é muito gostoso fazer na aula de revisão. A gente vai até falar muito sobre aulas de revisão aqui numa próxima live, então fica atento, tá? A Conceição disse que já usava, né? Usava e não sabia que usava um segmento complementar. Então sim, um segmento complementar da musiquinha cantada e da brincadeira. Sabe como foi que eu descobri essa ideia de musiquinha cantada? Deixa eu contar a história pra vocês. Um dia, lá na minha sala de aula, eu estava trabalhando com as alunas, né? Estava fazendo alongamento com elas e tudo mais. E aí, essas alunas, elas sempre tiveram... todas as crianças, né, da minha sala sempre tiveram... Claro que tem umas que não tem, mas tinha umas que tinham medo de abrir muito a perna, porque dizia que a perna ia quebrar, porque dizia que tinha medo, que doía muito, que isso e aquilo, né? Então, eu sempre percebia que eu tinha essa dificuldade com as crianças, sabe? De fazer com que elas se alongassem e que ganhassem amplitude, né? Que elas ganhassem mesmo mais flexibilidade, porque elas tinham medo e eu tinha receio, eu não tinha aquela coisa, eu nunca tive muito aquela coisa de tocar, né? Porque eu ainda mais criança, ainda mais uma coisa que pode ser que tenha um prejuízo aí, né? Você chegar, tocar na criança, empurrar ela vai ficar dolorida. Assim, é muito errado assim a gente chegar já tocando na criança, empurrando a criança, vai doer mesmo. E aí eu sempre tive muito esse receio, né? Porque quando eu fui trabalhada na minha sala, fizeram isso comigo, né? Eu, uma única aluna, né? E aí não foi muito legal. E aí eu tinha muito receio de trabalhar isso na minha sala. E as crianças, elas começaram a... Aliás, eu comecei
a perceber que eu poderia trabalhar aquilo de uma forma diferente, um alongamento de uma forma diferente. E como seria esse alongamento de forma diferente, né, da musiquinha cantada? Que foi a história de um gato, a história de uma gata, aliás. Aquela música, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Então, essa música, gente, vocês não têm noção quanto essa música fez sucesso assim nas minhas aulas. Mandava as crianças abrirem a perna, né? E aí a gente fazia, nós gatos já nascemos pobres com perninha aberta, porém já nascemos livres. Aí, Senhor, eu pedia para elas inclinarem, né? Senhor, senhora, senhorio, felino, não reconhecerá, e já ia, botava a cabeça lá no chão e voltava, e eu ia percebendo que aquilo ia tendo mais retorno do que vamos lá, puxa a perna de um lado, puxa a perna de outro lado, vai na frente. Eu percebia que elas esqueciam, né? Elas esqueciam o medo delas, elas esqueciam que aquilo ia poder fazer algum mal para elas, e aí elas começavam a fazer, né? Então, deu muito certo mesmo, foi muito divertido. Conceição tá falando aqui que fez sucesso nas suas aulas, né, Conceição? Que legal! A Débora, amanhã eu vou gravar uma aula, usar a musiquinha cantada da Cimentinha. Adoro a musiquinha cantada da Cimentinha. História de uma gata faz sucesso nas minhas aulas. A tia Cris, que a musiquinha Janelinha elas amam. Janelinha já fui usando mais pra frente, foi um sucesso a Janelinha, né? Um sucesso. Eu já mostrei aqui pra vocês que elas tem lá no feed, né? A musiquinha cantada elas fazendo, e foi incrível assim o retorno que eu tive, né? E foi assim, né, que eu descobri o poder da musiquinha cantada, né? Porque até então era só música instrumental na minha aula, balé, baby, música instrumental, entendeu? Eu sempre digo, não, é clássico, eu tenho que já ensinar essas meninas aqui a realidade. A realidade é clássico, então vamos ficar no clássico, né? Então eu ia percebendo isso, eu já ia fui quebrando ali uma barreira, né? Fui começando a usar, claro que com intuito sempre, tá bom? E teve uma história também que foi muito importante, né? Que eu vi que realmente funcionava. Eu tinha uma aluna, né? Tenho essa aluna ainda, que era uma turminha, né? De 2 anos e meio a 3 anos. E essa turminha foi na época que separamos a turma mista, né? Então, foi bem legal essa turma, eu consegui trabalhar diversas habilidades com elas, né? E essa turma, eu tinha uma aluna em especial, né? Que ela sempre foi muito assustada, né? Ela tinha assim... Depois eu descobri por quê, né? Você vê como tudo na vida tem principalmente a criança, sabe? Que ela leva muita coisa da vida dela, da casa, do pessoal mesmo lá pra sala de aula, né? E aí essa aluna, ela era muito assustada, ela tinha medo de tudo, né? E principalmente de alongar, né? E ela não abria a perna. Não, gente, não abria. E ela não me deixava tentar pegar nela pra dizer pra ela que podia ir um pouquinho mais. Ela já dizia, não, vai quebrar, não. E muito assustada, sabe? E aí foi quando a gente começou a fazer na sala também, né? Isso já muito depois. Comecei a fazer essa música e entre outras musiquinhas, né, que eu levava pra fazer alongamento. Sabe qual foi a musiquinha que deu super certo? É a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho, né? A gente foi fazendo a musiquinha da Chapeuzinho Vermelho. Era muito engraçado que elas ficavam aqui, ó. De estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. E aí, quando a gente fazia isso, gente, vocês não têm noção da alegria da menina. E ela abriu a perna. Claro que no primeiro dia foi um pouquinho mais fechada. Segundo, terceiro, ia abrindo. Gente, o retorno não foi assim de um mês, não. Foi coisa de 2 semanas no máximo. A menina, ela já era flexível, só.
mas ela perdeu aquele medo, sabe? Teve uma coisa assim real, muito real na nossa vida ali dentro da sala de aula. Então, eu fiquei muito feliz com esse ganho que a gente teve, né, com essa aluna. Tô vendo aqui que vocês estão contando várias histórias, né? Amanda, já usei janelinha também, sensacional. Descobri que não cresci porque eu uso musiquinha cantada. Ah, descobri que não cresci quando uso musiquinha cantada. É maravilhoso, né, Conceição? A Amanda também tinha esse pensamento de que as babies tudo tinha que ser clássico, né? Estou me especializando em dança educacional e o meu artigo é com foco no benefício afetivo social da dança com a criança. É maravilhoso, que legal. Muito bom saber disso, que tem mais pessoas trabalhando em cima disso, né? Coisas científicas mesmo. Isso é muito, muito bacana. Enriquece muito o nosso trabalho, né? Isso. E a Débora, super legal, vou fazer na próxima aula. Hoje em dia, a Amanda falou, hoje em dia tem uma visão totalmente diferente. Que bacana, Amanda. Então, eu tive essa experiência muito, muito maravilhosa. Oi, Tamires, tudo bem? Maravilhosa é você! E como eu falei pra vocês, o tempo que eu tive, né, esse retorno que eu tive das crianças foi muito, muito rápido, né, dessa aluna em si foi coisa assim de 2 semanas no máximo, porque ela se divertia muito fazendo aquilo. Então, o segmento, ele tá pra gente dessa forma, né, ele tá pra mim fazer com que a aluna exercite mais, né? Exercite aquele movimento e que ela chegue mais rápido onde eu quero. Vocês acham que se eu não tivesse usado o segmento da musiquinha cantada, eu conseguiria fazer com que minha aluna abrisse a perna, se alongasse mais, ela tivesse ia ter mais flexibilidade no fim da aula, no fim do ano? Eu não ia conseguir nunca, porque até a história de vida dela estava atrapalhando ali dentro da sala. Então, a partir do segmento complementar, pra vocês verem o quanto foi forte isso. A partir do segmento, eu pude ter, né, esse meu objetivo alcançado de uma forma super rápida, né, que na minha cabeça eu não ia conseguir isso tão rápido, né. Então, e aí você pode me perguntar, Mônica, mas eu não uso segmento complementar, ou então, e se eu usar só o segmento complementar, né, na minha aula? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei pra vocês uma vez de um bolo, uma cereja no bolo de lama, né? A gente tem a minha aula é o bolo. A cereja é o segmento complementar. Então, a cereja, ela tá ali para incrementar, para me fazer chegar no objetivo mais rápido. Agora, minha aula, ela tem que ser boa por si só. Se eu não usar o segmento complementar, eu tenho uma meta que eu preciso bater, entende? Claro que o risco que você vai correr é que você vai demorar mais para chegar ao seu objetivo, né? Agora, você usando o segmento complementar, o ganho que você vai ter é de chegar nesse objetivo mais rápido e com mais excelência, né? Porque você vai treinar e treinar e treinar aquele movimento que vai ficar maravilhoso, entende? E também de uma forma super divertida. Então, quando eu falo no bolo a cereja no bolo de lama, se minha aula for horrível, já pensou se eu tiver só fazendo o segmento complementar? Aí eu tô esperando que só a partir do segmento complementar as alunas fiquem bacanas. Não tem como, gente. As alunas, o segmento complementar, ele está para você treinar um conteúdo, entende? Não existe você ter aula só de segmento complementar, não existe ter aula só de musiquinha cantada, não existe ter aula só de brincadeira, né? E isso não é balé não, entende? O que existe o segmento complementar está ali para te ajudar a você chegar ao seu objetivo mais rápido, entende? E ele não vai substituir a sua aula principal. Deu para entender?
Qual o melhor momento para que você aplique o segmento complementar, né? Eu aplico e eu digo que você deve aplicar após o conteúdo. Então, lá dentro do segmento padrão, eu inicio minha aula com a reverência, aí depois eu vou pro aquecimento, depois do aquecimento eu vou para a parte principal, que é o conteúdo, né? E o segmento complementar, ele pode entrar depois do conteúdo. Ele não deve entrar antes do conteúdo, né? Ele não deve entrar antes do conteúdo, porque senão, o que é que você vai estar treinando com ele? Você tá colocando aí a cereja no bolo de lama, né? Eu não tô usando o segmento complementar para encantar minhas alunas, para deixar minha aula fofinha. Não, eu tô usando o segmento complementar para treinar os conteúdos, o movimento em si, para que eu chegue no meu objetivo. Entende? Então, após o conteúdo, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi que vocês foram falando. Bárbara, qual a frequência que você coloca a música cantada na aula? Sempre a mesma? Calma. Qual a frequência que você coloca? A frequência é uma dos tópicos que eu coloquei aqui, Bárbara, mas eu já vou te responder então. A frequência que eu coloco, eu intercalo muito. Eu intercalo musiquinha cantada, aí na outra aula eu já boto uma brincadeira, né? Aí na outra aula eu já faço musiquinha cantada de novo, ou não tem nenhuma. Então, ela vai ser muito relativo, vai ser de acordo com o que sua aula está precisando. Se você ensinou uma molinha hoje, então é necessário que você passe um segmento complementar, né? O segmento complementar para ensinar aquela molinha. Se eu passei o salto hoje eu passei o sauté. Então, como é que eu vou ensinar dentro de uma brincadeira? Amarelinha adaptada, né? Eu vou ensinar o segmento complementar da brincadeira, eu vou colocar depois do conteúdo. Vou utilizar amarelinha adaptada, entendeu? Deu para responder, Bárbara? Isso às vezes teve professoras com segmento errado com muita dor. Amanda, uma brincadeira é ótima, amarelinha africana, trabalha o ritmo, o movimento. Eita, Amanda, me manda essa amarelinha africana, que eu não sei que amarelinha africana é essa, não. Débora, Débora, obrigada, você que é. Então, deu pra entender onde as pessoas mais erram dentro do segmento, utilizando o segmento complementar. Eu até adiantei esse tópico aqui, né? Elas erram utilizando o segmento complementar com uma aula principal, né? E eu vou falar aqui pra vocês uma coisa. Para ser prof pleno, eu preciso ter em mente 3 pilares. Anota aí esses 3 pilares. Anota. Você precisa anotar. E vai colocar aqui, ó, nos comentários, para não esquecer. Primeiro, encantamento. Vai lá anotando, viu? E coloca nos comentários. Segundo, a compreensão. E terceiro, execução. Então, é nessa ordem aqui. Você precisa ter esses 3 pilares. Encantamento, compreensão e execução. A criança, ela precisa ser encantada na aula, né? E o segmento complementar, ele vai trazer isso. Ela ser encantada, a criança, ela precisa compreender e ela precisa executar tudo direitinho. E como é que ela vai fazer isso? Se você, por um acaso, começar a jogar só segmento complementar, como é que a criança no mundo vai saber fazer as coisas lá na sua aula? Como é que ela vai chegar ao seu objetivo, né? Então, eu só quero que vocês entendam que o segmento complementar, ele é complementar. Ele vai te ajudar a exercitar, vai ajudar a sua aluna a exercitar, entendeu? A forma correta de você usar o segmento complementar, por onde começar. Eu quero que você pegue agora um papel, de novo aí, pega lá aquele papel que eu disse pra vocês. Saindo daqui, você já vai fazer um segmento complementar com sua aluna, sua aula amanhã, você já vai fazer um segmento complementar com ela. Bora fazer? Então, você vai pegar um papel aí, seu caderno, sua caneta e vai anotar todos os exercícios, todos os conteúdos que você deu até hoje, né? Então,
molinha, posição dos braços, dos pés, o que foi que você deu. Tudo que você deu, anota. Anota aí nesse papel, tá bom? Você pode botar a sua pergunta, porque quando terminar aqui você já vai anotando tudo, certo? Então, os conteúdos que eu dei até hoje. Aí, depois disso, você vai ver qual é o conteúdo que você quer trabalhar amanhã, né? O conteúdo que eu quero trabalhar é vamos lá, qual um conteúdo aí que tenha lá no feed, uma musiquinha, tem várias musiquinhas lá. Vamos lá, eu quero trabalhar a molinha e o saltinho da mamãe, né? E aí você vai lá no meu feed, só o que tem é musiquinha cantada, né? E tem brincadeiras também. Então, escolhe uma que dê para trabalhar a molinha e o saltinho da mamãe e trabalha ela amanhã no seu segmento, entendeu? Então, pega essa música e trabalha. Se não deu para trabalhar, cria, entendeu? Dá para você fazer utilizando na batida da música. Quero só fazer com que minha aluna suba no saltinho e desça do saltinho. Suba, desce, sobe e desce, sobe e desce. Então usa a batida da música. Dá para você utilizar, fazer esse treino, tá? Então você não tem motivo para não usar, não fazer um segmento complementar com sua aluna amanhã. Então, quer usar, usa musiquinha cantada. Quer treinar salto? Usa lá, tem lá dentro do feed também a amarelinha adaptada. E tem, né? Dentro do feed a amarelinha adaptada. Tem, eu não lembro. Eu coloquei em algum dos lugares. Agora eu tô no Telegram, gente. A gente tem um canal no Telegram, eu coloco muita coisa no Telegram. Então às vezes eu me confundo que foi que eu botei, onde foi que eu botei o negócio pra vocês, tá? Então, deu certo. Faz assim, se você colocou, se você anotou aí no seu papel, dá um legal. E eu quero mais. Quando você fizer amanhã, ou então escolhi, não precisa nem mostrar com sua aluna. Você escolheu, tira uma foto e me marca, posta e me marca só para eu ter certeza que você fez isso, né? Para que a gente se balance mesmo e faça o negócio acontecer, entendeu? Então, tira uma foto lá do papel, do seu papel que você tá escrevendo aí, pode ser até hoje, você vai fazer isso hoje, né? Escreve aí os conteúdos e coloca a musiquinha que você vai usar. Depois do feed, já bota o nome da música que você vai usar e tira uma foto e posta e me marca, que eu quero ver quem é que não vai fazer esse negócio, viu? Lembrando, gente, se você pode até se perguntar, Mônica, mas como é que eu sei se eu tô fazendo certo o segmento complementar? Ou tô fazendo errado? Como é que eu posso validar isso, né? Então você pode validar fazendo os 3 pilares. Lembrando dos 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Quem é que lembra? Encantamento, compreensão e execução. Encantamento, compreensão e execução. Então, você tendo esses 3 pilares, você olha lá, a minha aluna foi encantada com a minha musiquinha. A minha aluna compreendeu. A minha aluna executou. Ela fez do jeito que eu expliquei. Então, validou. Entendeu? Então, tá fazendo certo. Agora, se por um acaso a aluna foi encantada e fez o negócio de qualquer jeito, é porque ela não compreendeu. Entende? Então, o negócio aí deve ter alguma coisa errada. Certo? Débora, isso aí, Mônica, gosto demais do seu incentivo para nós professoras de balé. Fico muito feliz. Gente, vocês precisam se mexer, porque a gente precisa se mexer, que senão, né, senão a gente fica para trás, né, se a gente não se mexer. Ou uma pergunta que você pode estar se fazendo, Mônica, eu não tenho material. Como é que eu vou fazer um segmento complementar se eu não tenho material, né? Eu não consigo fazer uma amarelinha porque eu não tenho uma amarelinha. Não consigo. Então, usa o seu corpo como instrumento. Usa o corpo da criança como instrumento,
Você não precisa de material, objeto, para você fazer um segmento complementar, não. Você pode fazer o segmento complementar ou, pronto, a brincadeira do vivo ou morto adaptada. Brincadeira do vivo ou morto, eu tô ensinando os comandos para elas, né? Trabalhando os comandos. Sementinha no morto, barriga do rei na... coroa da rainha vivo e descansar pote de mel, né? Então, esse é a brincadeira, o segmento complementar da brincadeira que eu tô trabalhando com elas. Então, eu tô usando só meu corpo. Agora, se eu quiser o material, eu vou usar a amarelinha. Mas se eu não quiser, se eu não usar, não preciso eu ter a amarelinha pra eu fazer a brincadeira da amarelinha. Né? A gente pode trabalhar a imaginação aí das crianças. Então, acho que a maioria das crianças tem a casa que tem cerâmica, você pode utilizar a linha, não tem a fita. Então você vai utilizando o que deixa a sua imaginação aí fluir, tá bom? Dá pra usar sim sem material, certo? E se você tiver apenas uma aula por semana, aí é que você precisa usar. Se você tiver uma aula por semana, Mônica, não dá tempo, eu só tenho uma aula por semana, mas aí é onde você precisa usar mesmo. Porque com o segmento complementar, você vai conseguir exercitar e chegar mais rápido ao seu objetivo. Sendo assim, você vai conseguir andar mais rápido, né? Porque geralmente quem tem uma aula, apenas uma aula por semana, o que é que acontece? Eu penso que eu não consigo colocar todos os meus conteúdos do ano, né? Então eu penso que eu não vou conseguir trabalhar todos os meus conteúdos. O que é que eu faço? Eu vou deixando, vou acumulando e vou tropeçando no meio do caminho, porque eu não consigo exercitar e fazer com que as minhas alunas realmente compreendam e executem no final, porque vai demorar muito, porque eu não estou usando o segmento complementar, né? Agora, se eu usar o segmento complementar dentro da minha uma aula lá na semana, uma hora de aula, aí eu vou chegar mais rápido aonde eu quero, elas vão compreender, executar, e eu pulo pro outro conteúdo, e depois eu pulo pro outro, e no final você chegou arrasando, entende? E se você tiver turma mista, né? Se você tiver turma mista, lembra da live passada? Falei sobre turma mista. Foi passada ou foi retrasada? Como você utilizar dentro da turma mista, né? Um segmento complementar. Você pode dividir a sua turma, como eu falei, né? Divide 30 minutos para uma, 30 minutos para outra. Mônica, eu não posso dividir minha turma. A direção não permite. Tudo bem, você pode dividir em grupos dentro da sala de aula. Faz uma fila, né? De uma idade, a fila da outra idade, a fila da outra idade. Dá para fazer, entendeu? E aí trabalha o conteúdo mais difícil para as meninas maiores, né? Trabalha, se eu for fazer uma amarelinha de pés felizes, e pés tristes para as maiores. Elas vão pés felizes, pés tristes, pés felizes, pés tristes. Um exemplo. E as menores faz só pés tristes. Entendeu? E aí vai intercalando, vai fazendo. Dá pra você ir fazendo esse jogo com turma mista também. Certo? E se você só tem 30, 40 minutos de aula, você pode... O que eu posso fazer, Mônica? Você pode alternar. Se você tem 2 aulas na semana, mas só tem 30 minutos de aula, você pode fazer, ensinar o conteúdo na primeira aula e na segunda aula da semana você pode treinar esse conteúdo, né? Treinar o conteúdo com o segmento complementar, treinar com musiquinha, treinar com a brincadeira. Então aí você pode jogar os dois numa aula, entende? Fazer exercícios para que as crianças consigam chegar ao objetivo mais rápido. Então não tem motivo para você não trabalhar, não tem motivo não, tá? Eu não aconselho você trabalhar segmento complementar somente em uma ocasião. Qual é? Alguém chuta aí qual é? Deixa eu ver se vocês estão antenados. Ver se alguém vai chutar. Bora lá, Débora, Tamires, Amanda. Não esquecer das sequências. Tem exatamente um momento da nossa vida de aula que eu não aconselho usar, que é em época de espetáculo. Época de espetáculo eu não aconselho usar
segmentos complementares, porque o foco tem que ser só um, né? Não tem como eu focar em milhares de coisas. Já tem passado tudo isso, eu já passei tudo conteúdo para as alunas, todo conteúdo. Então, agora eu vou trabalhar somente as minhas sequências de coreográficas, né? Sequências coreográficas, a coreografia toda por si só, entende? E é isso. Não se deve trabalhar na época de espetáculos, certo? Fica aí isso na cabeça de vocês. Quero saber se vocês já anotaram o que eu pedi. Vocês já anotaram o que eu pedi? Já colocou tudo certinho aí? O que a gente vai fazer para fazer o segmento complementar? Anotar todos os conteúdos que eu já dei até hoje, escolher o que eu quero trabalhar e ir lá no feed, né? E colocar todos os segmentos bem... Gente, é só o que tem no meu feed. É só o que tem. Musiquinha cantada e brincadeira. Tem muita coisa, muito conteúdo, então você consegue fazer, tá bom? Certo? Então, gente, e aí, tem pergunta? Tem alguma dúvida? Tudo ficou bem claro? Eu acho que tudo ficou bem claro, né? Quero saber se vocês já me permitem. Já deu pra compreender tudo, né? Deu, né, Amanda? Então, gente, quero todo mundo marcando, certo? Me marcando só pra eu ter certeza se vocês fizeram segmento complementar. Quando terminar aqui essa live, vocês corram e já vão anotando lá qual o segmento você vai usar, qual música que você vai usar, qual brincadeira que você vai usar, certo? Combinado? Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido muito o nosso manual, né? Manual Prof Plena, pra gente chegar a essa plenitude rápido, tá? E acompanha toda terça e quinta às 8 nós temos live, nós temos esse nosso encontro marcado. Então você não pode marcar nada terça e quinta, porque você tem um encontro comigo, certo? Combinado? E essa live vai ficar salva. Pode compartilhar, pode botar nos grupos, para que outros professores entendam, né, como trabalhar segmentos complementares, como trabalhar da forma correta dentro da sala de aula, certo? Então, gente, essa foi a nossa live. Um grande beijo, amei estar aqui com vocês, me diverti muito, adoro conversar com vocês, certo? E qualquer coisa, estou por aqui, pode me chamar, tá bom? Estou lá no direct, qualquer dúvida pode me chamar, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.